Pois é, nação. Olha aqui, parece que a pressão exercida sobre o time do Flamengo surtiu um efeito. A pressão que começou no sábado com a presença do presidente Luiz Eduardo Batista. Luiz Eduardo Batista, ele não tem como, por tradição, estar o tempo todo no Ninho do Urubu, mas sábado ele esteve lá. Sábado ele esteve lá. Ele vai no Ninho, na verdade, de 10 em 10 dias. Ele dá um pulinho lá, conversa com todo mundo, vê como é que as coisas estão e mete o pé. Sexta-feira, depois da derrota pro Lanús, o Flamengo deu folga para todo mundo. Teve ninguém lá, mas sábado o trabalho recomeçou e o BAP foi lá. O BAP foi lá e, segundo as informações, ele deu aquela pressionada. Ele chamou comissão técnica, jogadores, o diretor de futebol Boto e, meu irmão, largou-lhe o aço, largou o aço, meteu bronca e, cara, é isso. O presidente é isso, gente. Tem que realmente colocar quente para cima de quem não está entregando aquilo que se espera. E ontem a pressão também no Maracanã, principalmente a de ontem, no intervalo. Gente, time sem vergonha, vaias, pelo amor de Deus, Flamengo e Madureira. Quem diria, peraí, gente, quem diria, né? Quem diria? Eu estava assim, pensando numa coisa, eu estava lembrando, tentando buscar na memória, na verdade, quando foi a última vez que a gente viu o time do Flamengo ser chamado de sem vergonha. Eu acho que antes da era Eduardo Bandeira de Melo. Eu acho que antes de 2013, cara, foi a última vez, que dali pra frente eu não lembro disso não. Porque assim, a nação rubro-negra, ela é o tipo de torcida que ela é chata. Realmente a gente tem que admitir, nós somos chato pra caramba, nós cobramos, nós queremos tudo o tempo todo. É aquela máxima, né? O rubro-negro ele não aceita só vencer, tem que vencer e tem que jogar bonito, tem que convencer, né? Mas perder títulos não é fator primordial de crítica. Nós nunca criticamos o Flamengo pela perda dos títulos, como por exemplo, pô, perdemos a Intercontinental PSG, fazendo uma bela partida, aplaudimos o Flamengo de pé, fomos eliminados no Super Mundial de Clubes, a mesma coisa. Teve um período recente aí que perdemos a Libertadores para o Palmeiras, a entregada de paçoca do, do otário lá, que não precisa nem ficar citando nome, né? Bom, a gente não reclamou do jogador, mas não do conjunto geral do Flamengo. A mesma coisa lá atrás, quando perdemos a Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro, outra para o Palmeiras. Enfim, cara, perder campeonatos, perder taças no futebol é normal. O problema é quando tu tem um time que não corre, quando você se entrega por qualquer motivo. E a torcida ontem, quando viu o Flamengo andando em campo, fazendo um primeiro tempo ridículo, cara, ridículo. Pô, cara, dever moral e cívico de cada um de nós vaiar e chamar de time sem vergonha. Eu achei muito bem aplicada as críticas e os jogadores evidentemente não gostaram, mas caiu muito bem. Tanto caiu que no segundo tempo o time voltou e pelo menos voltou com um pouquinho mais de vontade, voltou correndo um pouquinho mais e aquilo, bastou acelerar 10% da potência que a gente foi lá, abriu o placar com o De La Cruz, bateu ali na cabeça da área, depois o pênalti que o juiz ignorou. Olha que juiz fraco, né, cara? Ignorou completamente, o VAR chamou, ele foi lá e deu o pênalti, Arrascaeta marcou, completou seu gol de número 100, quero falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E depois teve o último gol ali como é que é? Se eu não me engano, assistência do peso de papel, Samuel Lino, mais um gol interessante do Luiz Araújo. Enfim, 3-0 foi o que eu falei, parecia até pedra cantada. Na live de pré-jogo e no vídeo que eu coloquei antes da bola rolar, eu falei o seguinte: expectativas baixíssimas, eu tenho certeza que o Flamengo vai ganhar, eu tenho certeza que o Flamengo vai encaminhar a classificação já nesse primeiro jogo e já encaminhamos, estamos na final do Carioca, provavelmente vamos pegar o Fluminense que venceu o Vasco por 1-0, mas jogamos mal, eu cantei essa pedra e deu no que deu. O Flamengo jogou mal demais, foi vaiado, foi criticado, mas está na final do Campeonato Carioca, pois a chance do Madureira reverter esse cenário é praticamente a mesma de um Saci cruzar as pernas. Trazer aqui algumas outras informações, né, sobre esse contexto do Flamengo, esse momento atual, enfim, mercado. Daqui a pouco o garoto Diego Reyes estará desembarcando no aeroporto do Galeão, vem somar-se ao sub-20 do Flamengo. Moleque de 18 anos, tem uma quantidade interessante de gols na base do América do México, 56 gols. E
E, enfim, cara, baseado no futebol que o Pedro apresentou ontem, pô, o Pedro ontem tava irreconhecível, né, cara? É o tipo do jogador que tá dando margem para crítica. Ele tá andando, gente. Então, assim, o Diego Riez tá vindo como centroavante da base, mas antes ele estava treinando entre os profissionais do América do México. Teria ele condição de logo ser usado pelo Felipe? Eu acho que sim. Por que não? Por que não? Pelé estreou numa Copa do Mundo com quantos anos? 17 anos, 16 anos, estreou no Santos com 16 anos, sei lá. Esse próprio Diego já estreou no principal elenco do América do México com 16 anos em 2024. O próprio, para ficar só no nosso métier aqui, o Lohan, o jogador mais jovem a marcar gol com a camisa do Flamengo, marcou gol, se não me engano, com 16. E assim vai. Então, é isso, cara. Se o moleque tem talento, bota para jogar. Bota para jogar. Então, o Diego está chegando daqui a pouco no Galeão. Vamos atentar a sua chegada e traremos mais informações aqui no canal. Gente, vamos aqui. Sobre contratações, o Boto falou e eu quero dividir com vocês e, é claro, prestar aqui a nossa homenagem ao Arrascaeta que completou seu gol de número 100, mas antes, sejam todos bem-vindos ao canal Fla-Cegueta. Meu nome é Fábio Souza, deficiente visual e analista de futebol, rubro-negro apaixonado, muito bem casado, graças a Deus. Peço que vocês cheguem legal aqui no meu canal, dando like neste vídeo, compartilhando o mesmo nas suas redes sociais, está espalhando a palavra do Fla-Cegueta nos teus grupos, do WhatsApp e tudo mais. Comenta, gente, comenta aí acerca dos assuntos aqui abordados. As vaias foram justas? O que vocês acharam? Qual foi o rendimento do Flamengo? Pô, larga o aço aí nos comentários. Tem o Hype, tem o shopzinho ali onde vocês podem efetuar suas compras acessando as plataformas tipo Mercado Livre, Shopee e tudo mais, via os links que eu deixo nos produtos aqui neste vídeo. Isso ajuda pra caramba. É isso, gente. Então, quem puder colaborar, clube de membros também, quem puder colaborar, assim eu faço, porque realmente o canal Fla-Cegueta, ele tá num viés assim, ele tá estagnado, essa que é a grande verdade. Eu tô fazendo de tudo para o canal voltar a crescer, todo santo dia trabalhando com carinho, com amor e com responsabilidade, mas evidentemente, como qualquer produtor de conteúdo, precisa da força de cada um que está assistindo. Ajuda, gente, ajuda, por favor, peço de coração, ajude o canal Fla-Cegueta. Bom, o Boto deu uma entrevista pro UOL. O Boto veio falando, nossa, se eu não me engano, só eu peguei aqui 3, 4 entrevistas dele pro UOL, vive no UOL, cara. E perguntado sobre, primeiro, renovação de contrato do Cebolinha e do Bruno Henrique, eles conversou. Ele simplesmente disse o seguinte, no momento certo, vai sentar para conversar. Pronto, então, o momento certo é aquele, a partir de julho, principalmente Cebolinha, pode assinar um pré-contrato e sair do Flamengo realmente de graça. O Flamengo não pode dar esse mole. Mas estamos em fevereiro, entrando em março daqui a pouco, tem um pouquinho de tempo ainda. O Boto desconversou e falou que vai ter que esperar. Bom, sobre contratações, mais contratações, mercado europeu, aquela parada toda. O Boto ele falou uma obviedade, uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal. O Flamengo encontra sempre dificuldade para trazer alguns jogadores da Europa, jogadores realmente importantes. Por quê? Não é culpa do Flamengo, isso aqui foi um artigo que eu havia trago para o canal faz algum tempo. Por que o Flamengo tem tanta dificuldade? Não é nem questão financeira. Financeiramente falando, o Flamengo pode rivalizar com grandes clubes da Europa. Claro, não com os de primeira grandeza, os de primeira prateleira, mas os de segundo escalão, o Flamengo rivaliza. O Flamengo hoje consegue rivalizar com o Atlético de Madrid, com o Milan da vida, sabe qual é? Consegue, velho. Consegue sem problema nenhum. O problema é que, por exemplo, a Liga do Futebol Brasileiro não favorece, cara, não favorece o Flamengo, porque quando o jogador lá de fora olha para essa bagunça que é o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, os campos ruins e etc e tal, os caras não ficam animados. Os caras não ficam animados. Quando eles olham para a logística aplicada, porra, aqui, por exemplo, tu joga no sul, tu joga no nordeste, tu joga no norte, tu joga no centro-oeste, tu joga na Argentina, joga na Venezuela. Porra, a logística é complicada. Isso tira o interesse dos caras lá de fora. Então o Boto diz, uma das dificuldades, além disso, é o próprio jogador que, quando ele decide vir para a América do Sul, não é mais o que o Flamengo está procurando, sabe? Por exemplo, é um jogador para lá de veterano que está se aposentando e o Flamengo não quer mais isso. O Flamengo de hoje quer, segundo o Boto, jogadores altamente competitivos, jogadores fisicamente perfeitos e taticamente aceitáveis, e quer jogador jovem, não quer jogador de 33
33, 32, 34. Não, o Flamengo quer de 20 a 26 anos. E trazer um cara desse da Europa, um cara que seja bom, é difícil. Trazer refugo, trazer qualquer meia boca até vale, mas para trazer jogador interessante é difícil. Então tá aí, o Boto explicou, sintetizou de forma muito clara e breve até sobre a dificuldade do Flamengo em trazer jogadores. Eu concordo com ele e essa parte aí da Liga Brasileira, da América do Sul de Logística, foi um artigo que eu havia lido e decidi compartilhar com vocês. É isso, é complicado, é complicado. O Flamengo tem que olhar, fica mais fácil olhar para a América do Sul, olhar para os clubes da América do Sul, tentar garimpar por aqui mesmo e talvez olhar para centros menos emergentes, menos badalados, coisas do tipo. Quer ver? A ideia de trazer o Mickey Johnston, lá o suíço, se eu não me engano, Mickey Johnston, que foi rechaçada pela torcida, se provou um erro, o rechaço. Por quê? Toda vez que a gente pega a notícia do Mickey, ele tá fazendo gol, ele tá dando assistência, ele tá jogando bem, sendo destaque. Pô, poderia sim esse garoto estar com a gente. Ele viria da Série B da Premier League. Torcemos o nariz e a contratação não ocorreu. Temos hoje quem? Um Pedro que se arrasta, temos jogadores que são improvisados, temos um bando de refugo, tipo um Plata que não está jogando nada, Samuel Lino que é um zero à esquerda, e assim vai. É isso, gente. Vamos passar de assunto. Passar de assunto. Arrascaeta completou seu gol de número 100 na vitória por 3-0 ontem contra o Madureira. Gol de pênalti, gol de pênalti. É legal você colocar esses gols de número redondo com pênalti, porque fica bem registradinho na história. Ele entrou por conta disso num grupo seleto de 22 jogadores que chegaram à barreira dos 100 gols, né, na história do Flamengo. Somente 22 jogadores completaram 100 ou mais gols. É interessante, né? Um clube com 130 anos, o Arrasca tá ali. E ó, o Arrascaeta não é atacante, ele é meia. Ele é meia, joga ali, distribui no jogo e tudo mais. É muito emblemática essa marca. Nesse atual elenco do Flamengo, só quem passou de 100 gols é o Pedro com 154 e o Bruno Henrique com 112. O Arrascaeta agora está com 100. Evidentemente que o Pedro vai subir mais esses números, evidentemente que o Bruno Henrique vai subir um pouquinho mais esses números, deve subir pouco, mas deve subir, e evidentemente que o Arrascaeta também vai subir esses números. Acredito até que em termos de potencial, proporcionalmente dizendo, o Arrascaeta tende a fazer mais gols do que o próprio Pedro e muito mais do que o Bruno Henrique. Bora tentar fazer uma brincadeira aqui de achismo. Eu acho, queria até que vocês deixassem aí nos comentários, eu acho que o Arrascaeta se aposenta do Flamengo, sai do Flamengo, deixa o Flamengo, independente de qual seja o futuro dele, com aproximadamente cento e... tentar cravar aqui uma parada interessante, 142 gols. Tá? O Arrascaeta deixa o Flamengo com aproximada entre 140 e 145 gols. Essa é a minha aposta. O Arrascaeta ainda vai fazer cerca de 40 gols com a camisa do Flamengo. Anota o que eu estou dizendo. No final da jornada dele conosco, a gente lembra isso aqui. Deixa nos comentários quantos gols vocês acham que o Arrascaeta vai fazer até deixar o Flamengo. Madureira, Flamengo, Madureira, cenário bucólico, aliás, melancólico pra caramba, né? Casa vazia, 22 mil presentes no Maracanã. Outra coisa ruim, né? Quando foi a última vez que o Flamengo jogou para um público tão pequeno, né? Tão frustrante, decepcionante. Mas é o cenário, cara, é o cenário do time, é o cenário do Campeonato Carioca, é a própria semifinal, porra, 2 jogos contra o Madureira, é um desgaste, cara, que não faz sentido. Pra que isso, né, cara? Pra que isso? Mas tá lá, primeiro jogo horroroso, primeiro tempo lastimável. O Flamengo entrou com Andreu Ventura, Royal, que de novo foi um bonde na lateral direita, Danilo, Vitão e Ayrton, que também pouco fez, De La Cruz e Everton Araújo e Carrascal. Foi isso? Não, foi De La Cruz. Cara, eu nem lembro mais. Assim, o jogo foi tão despropositado. Foi De La Cruz, Everton Araújo e Carrascal. O Paquetá começou no banco, né? Aí Cebolinha, Pedro e Plata. Pronto, esse foi o Flamengo que começou o jogo. Primeiro tempo ridículo demais. Pedro se arrastando, Cebolinha não conseguindo fazer nada. Plata desinteressado, meio de campo do Flamengo paradão, travado, todo mundo andando. Aí, meu irmão, veio, aliás, vai, time sem vergonha. A coisa andou.
Segundo tempo, aceleramos um pouquinho, entrou a Arrascaeta, depois entrou o Paquetá, que também não jogou bem. E metemos 3, resolvemos nossa parada. É o que eu falei no início do vídeo. A crítica, ela é válida quando é justa. E ontem foi muito justa, muito justa. Eu gostei e a coisa funcionou. Felipe Luiz, na coletiva, quase que chorou, né? Pô, pra mim, meio que lágrimas de crocodilo. Mas vamos lá, vamos lá. Reconheceu que a culpa do baixo rendimento do Flamengo é toda dele. Ele diz, né? A culpa é sempre do treinador. Qualquer um que estivesse aqui seria o culpado. E assim, pode ter certeza que eu estou fazendo de tudo para encontrar o melhor encaixe para esse time. Só que eu sei que a ansiedade, ela atrapalha, a vontade de fazer o melhor acaba atrapalhando e o rendimento baixa. Ou seja, ele diz assim, eu estou tentando, eu quero mudar o panorama, mas os jogadores estão ansiosos, então eles estão perdendo a cabeça, então está piorando cada vez mais. Não deixa de ser terceirizar o problema. Compreende o que eu quero dizer? Não deixa de ser terceirizar o problema. É isso, é isso. E veio se desculpando acerca da declaração infeliz com relação ao caso do racismo lá sobre o Vinícius Júnior. Foi o que eu disse. Eu tinha cantado essa pedra também. Quando ele relativiza o problema, ele estava com a cabeça tão cheia e tão aloado, tão perdido emocionalmente, que ele nem mensurou o peso da palavra. Felipe Luiz não é racista? Claro que não. Só que ele falou ele deu uma declaração infeliz, a qual foi motivada pela cabeça perturbada. Tinha acabado de tomar a derrota ali para o Lanús, foi para a coletiva e não soube nem o que dizer. Então não tem culpa de nada não. Nesse caso aí, Felipe Luiz não tem culpa de nada não. É um cara jovem que está mexido, está abalado, tá todo esculhambado, e, enfim, criticado pra caramba. E eu digo o seguinte, gente, essa que é a grande verdade. Acho que está na hora realmente do Felipe Luiz dar a linha na pipa, tocar o rumo dele, parar um pouquinho para respirar, continuar estudando e assumir um clube de muito menos expressão, sabe? Que é um clube pequeno, que seja em qualquer lugar do planeta, para ele poder realmente crescer na profissão de acordo com o conhecimento, com a idade, devagarzinho e aos poucos. É isso, nação. Segui acompanhando o Flamengo e tamo junto aí. Muito obrigado, Fábio Souza, canal Fla Cegueta. De novo, like, inscrição no canal, mensagens e tamo junto. Muito obrigado.